Talvez isso tenha sido alguma piada ou coisa da minha cabeça, mas eu achava de todas as formas possíveis que Pum Pum era um mangá infantil. Talvez seja pelo fato de eu estar acompanhando bastante mangá de terror espacial, e essa capa meio que tem uma representação que não é tão familiarizada assim com esse tipo de gênero. Então isso me fez me manter afastado desse tipo de história por muitos e muitos anos. Depois que a minha esposa me recomendou várias e várias vezes esse tipo de obra, eu resolvi dar uma chance e me surpreendi. Boa Noite, Pum Pum não pode ser resumido por algumas palavras ou frases, mas sim um emaranhado de sentimentos. O próprio ator brinca dizendo em suas entrevistas que nada daquilo deve ser levado a sério, ainda mais pela característica única de como o personagem principal é representado. É um mangá com traços incríveis. Pum Pum é simplesmente um pássaro desenhado por uma criança, e mesmo assim era considerado um dos mangás mais depressivos e desesperadores já feito. Claro que esse tópico vai muito da minha opinião pessoal. Essa obra é uma clara representação distorcida da forma que o Pum Pum vê o mundo e as coisas ao seu redor, pois ele acaba se apaixonando por uma menina chamada Mio, e esse sentimento surgiu assim que ele vê ela colocando pedras na boca de outra criança. E vamos se dizer que essa não é a melhor forma de se apaixonar por alguém. Inclusive ele começa a sentir bastante falta de Mio quando ela não está presente em plena segunda-feira. Conforme o dia vai passando, o autor demonstra como ninguém o que se passa na cabeça dos alunos do fundamental, que é mais ou menos o quanto é o quilo de seixo e como funciona, até que mais uma garota aparece, e vamos se dizer que essa menina ela é a mais importante dessa história, já que depois da sua aparição, praticamente tudo começa a girar em torno dela e do Pum Pum. E sim, mais uma vez isso foi amor à primeira vista. Não sei como considerar se isso é estranho ou se é apenas a mentalidade de uma criança que facilmente se encanta e passa a gostar de alguém ou alguma coisa quando vê. Claro que as coisas pra mim também são parecidas quando estou vendo algum filme dos estúdios Ghibli. Após o fim da aula no caminho pra casa, a gente percebe que Pum Pum tem umas atitudes diferentes de uma criança comum, como se esconder atrás de cantos enquanto a persegue. Claro que isso não é uma atitude tão saudável assim, ainda mais vindo de alguém como Pum Pum, que tem uma visão do mundo completamente caótica. Conforme eles caminham, Aiko percebe a presença dele e diz que se ele continuar perseguindo ela, a mesma chamará a polícia. E o Pum Pum, que era a representação de um pássaro branco, ficou ainda mais claro, e ela percebe que ele não havia feito aquilo por mal, tampouco com segundas intenções. Ele apenas estava admirando e encantado por ela. Durante a conversa, Aiko começa a falar sobre a sua redação e quão fácil foi fazer, já que ela queria ser algo como uma cantora, atriz, até mesmo uma modelo. Então ela usou seus sonhos como base para ter uma ideia rápida de como terminar essa redação. E assim que Aiko chega em sua casa, ela se despede de Pum Pum. Um tempo depois é revelado que na realidade, mesmo que ele não tenha dito nada a ela, ele queria ser um jogador de beisebol, mas nunca havia jogado nenhuma partida sequer antes. Ele só sabia o quão fã seu pai era de assistir os campeonatos na televisão. E é claro que à primeira vista eles parecem ser uma família feliz e unida, mas é que começam os primeiros problemas. Quando seu pai pede a sua esposa uma garrafa de cerveja, ela diz que havia acabado, então ele começa a xingar, ofender ela com palavras bastante pesadas como e algumas outras que provavelmente desmonetizariam esse vídeo, ainda mais que ele começa a jogar na cara dela que comprou a cerveja com o próprio dinheiro dele, então ele quer a sua cerveja agora, mas o porém, ele está desempregado há mais de um fucking ano, ou seja, na realidade quem paga as contas e coloca tudo em casa, não é ele, sim ela, ainda mais com ele ofendendo ela assim tão gratuitamente, eu já teria metido o pé dali, papo reto. Inclusive ele dá diversas desculpas como ter recusado a transferência de setor, entre aspas, pelo bem de sua família, e isso resultou na sua demissão. Pum Pum já havia se acostumado com essas brigas entre seus pais, tanto que ele já nem ligava mais. Ou melhor, parecia que ele não ligava, pois o mesmo resolveu rezar a Deus pedindo para que seus pais se dessem bem. Algumas horas depois, seu pai aparece no seu quarto com um presente que ele ganhou em um caça-níquel. Claro que ele não falaria isso para uma criança, então ele diz a ele que ele ganhou isso de um amigo, e o presente era um telescópio. E vendo as estrelas junto a seu pai, ele se apaixonou mais uma vez, e dessa vez foi pelo espaço. Daí ele decidiu estudar as estrelas. Para um pai que vive brigando com sua esposa, até o momento desse alegre com o filho, pra mim, essa foi uma das cenas mais alegres que Pum Pum já teve, e foi aí que ele finalmente decidiu sobre o tema da redação que ele queria fazer, com uma convicção tão grande que se ele conseguisse realizar esse sonho de se tornar um astrônomo, a Aiko iria se apaixonar por ele. E é claro que essa obra em si não é somente sobre os sentimentos alegres de uma criança, pois assim que Pum Pum acorda no outro dia de manhã, ele vê sua mãe caída no chão e a casa toda quebrada, e somente seu pai em pé inteiro, e seu pai diz que algum ladrão tinha entrado ali. Não
Não dá pra saber ao certo se foi seu pai que machucou sua mãe ou se foi realmente um ladrão. A obra deixa aquele sentimento meio ambíguo pra pessoa tentar dizer através da sua própria imaginação. Depois de um certo tempo do Pompom dando seu depoimento à polícia, seu tio vem buscá-lo pra o levar pra casa. Inclusive ele dá a notícia a Pompom que a sua mãe vai ficar bem, que não aconteceu nada tão sério com ela. No dia seguinte, Pompom volta à escola e ele percebe quão famosa Aiko ficou nesse meio tempo que ele ficou fora. Ela acabou virando um assunto de classe. Assim que seu professor entra na sala, como o Pompom havia faltado no dia anterior, ele pede para ele começar lendo a sua redação. Mas como toda criança normal, algumas ficariam com vergonha de ler em público. Pessoalmente, esse também era meu caso. E acabou que Pompom ficou acanhado e com silêncio. E foi aí que o seu professor começou a pirar, a gritar, batendo com sua cabeça contra a mesa, dizendo que não importa o que aconteça, ele tem que fazer o seu dever de casa. Esse cara seriamente deu alguns problemas. O cara até surtou e perdeu o fio da meada se jogando no chão. Daí um dos amigos de Pompom se levanta e diz ao professor que Pompom havia sim feito a sua redação, só que ele não tinha coragem para ler. Daí a obra corta para dois adultos com um sorriso de vera macabro indo brincar de pique-esconde. E sim, esses caras são o diretor e o vice-diretor. Parece que nessa escola tanto os funcionários quanto o seu diretor têm sérios problemas. Nesse ponto a história cortou mais uma vez para Pompom sendo forçado a ler na frente de todos, mas como ele estava com vergonha de ser zoado pela classe caso ele não gostasse das suas metas pro futuro, ele simplesmente mentiu que ele só queria ser um assalariado comum e viver a sua vida em paz com uma boa família, escondendo o fato de querer ser um astrólogo. Depois disso ele saiu correndo, não sei se foi por medo ou por vergonha, mas ele foi se esconder no armazém do ginásio, que é justamente o lugar onde o vice-diretor também estava escondido, já que ele estava brincando de pique-esconde. Essa é uma daquelas situações que não dá nem pra começar a argumentar. Já ouviu aquela frase, a loucura a gente aceita? É, eu sei, eu acabei de inventar, mas basicamente é o resumo dessa obra. Alguns momentos depois, Aiko encontra sua redação jogada no chão e ela lê e fica maravilhada com as ideias que ele teve, de querer ser um astrônomo para salvar o mundo e colonizar as estrelas. E ela o chama de covarde, dizendo que ele não deveria se importar se eles quisessem rir ou não do seu sonho. E ela ainda completa falando que quem faz os outros se sentirem maus e inseguros certamente terá uma vida infeliz, já que quem se importa se isso é um sonho ou não, a vida já é difícil o suficiente para ser vivida normalmente. E foi aí que Pompom pensou consigo mesmo, quem é que se importa se eu vou conseguir ou não salvar a todos, mas pelo menos um dia eu quero salvar ela desse destino, porque eu a amo. E essa cena ficou ainda mais bonita com um beijo entre os dois, certamente são dignos da frase melhor casal. E bom mano, eu queria trazer uma análise mais a fundo sobre a personalidade de cada um dos personagens nessa obra e quão profunda ela é, mas isso que eu falei é somente o comecinho da loucura que ainda está por vir. Pompom não é apenas um garoto travesso e apaixonado, ele é muito mais do que isso, é uma personalidade bastante caótica e distorcida conforme a obra vai se desenvolvendo, mas infelizmente eu só peguei emprestado o primeiro volume dessa história e foi por pouco tempo, ainda mais que a coleção completa é bastante cara, e a tradução que alguns sites paralelos proporcionam sobre essa obra, ela não é tão confiável assim, e cá entre nós, eu não tô sabendo nem o inglês direito, quanto mais traduzir direto do japonês. E bom mano, por hoje é isso e eu me despeço por aqui, comente embaixo o que achou ou se querem que eu traga alguma obra em específico que ficou marcada para algum de vocês. É nóis galera, um grande abraço, valeu, falou e fui!